Começa agora mais um episódio do podcast Mulheres Sustentáveis. Eu sou Geisa Rocha, jornalista, e convido vocês a vir comigo conhecer mais uma trajetória de uma mulher inspiradora que trabalha na gestão pública no município de Areal. Isso. Mas também já colocou lá a sua formação em Três Rios, em toda a região conhece a Alice Rage. Alice, seja muito bem-vinda a Mulheres Sustentáveis. Obrigada, Geisa. Eu que agradeço pela oportunidade, pelo carinho do convite. Já conheço o podcast, acompanho e, assim, acho que é uma iniciativa sensacional. Não vi a hora de receber esse convite. Então, para mim, está sendo um orgulho muito grande mesmo de estar aqui. Aqui a gente tem esse olhar, né, de criar uma roda, transformar esses encontros em uma roda de conversa, trazer mais mulheres para contarem um pouco mais sobre os seus desafios, sua trajetória e os aprendizados no meio do caminho, né, que são inspiração para quem está, às vezes, um passinho atrás, mas que vislumbra e trabalhar com a sustentabilidade, entender quais são as oportunidades que existem nesse campo. E você é bióloga de formação, né? Sim, eu sou bióloga, me formei na Universidade Federal de Viçosa, em Minas Gerais. Aí lá fiz meu mestrado em entomologia, que é o estudo de insetos. Eu trabalhava com ecologia. E aí de lá, eu sou nascida em Paraíba do Sul, que é uma das cidades ali também da região. Saí, fui morar em Três Rios, me casei e comecei a trabalhar com educação ambiental em Três Rios. E aí logo em seguida passei no concurso da prefeitura para o cargo de bióloga e aí comecei a atuar como bióloga na prefeitura em 2013, então ainda tenho minha matrícula lá como concursada, só que logo em seguida, né, a paixão pela gestão pública me invadiu, porque era uma coisa que eu não conhecia, e hoje eu falo que todo mundo tinha que ter essa oportunidade, porque primeiro que a gente começa a entender melhor os desafios, né, a gente vê às vezes um banco quebrado na praça e a gente fala, poxa, a prefeitura só vim aqui trocar esse banco, com o pensamento da iniciativa privada, que é só pegar o dinheiro e ir lá e comprar um banco. E aí você começa a entender todo um arcabouço diferenciado, um regime totalmente diferente do que o regime do nosso dia a dia, o que a gente está acostumado e o que a gente é educado para entender. Né? A gente não tem uma educação voltada, mesmo nas faculdades, para entender como funciona a gestão pública. Então foi um choque para mim, mas ao mesmo tempo vi aquilo como uma oportunidade tão grande de fazer alguma coisa que realmente fosse mudar a realidade da cidade, das pessoas, que eu me apaixonei. Eu sempre tive um pouco essa coisa de gostar de tudo, então lá dentro não foi diferente. Eu gostava de tudo. Eu gostava de mexer com a parte de educação ambiental, que é a minha grande paixão. Eu gostava de mexer com a parte de resíduos, reflorestamento, e isso fez com que eu começasse a estudar sobre tudo um pouco. Licenciamento ambiental, e aí logo em seguida eu me tornei coordenadora da equipe técnica da secretaria. E aí depois fui convidada para ir para o município de Sapucaia, que é também ali da região. Então a gente fica transitando ali na região, né, ao longo dos anos. Fiquei lá como diretora de meio ambiente um tempo, e aí recebi o convite de retornar ao município de Três Rios como secretária. E aí também minha cabeça explodiu, porque nesse momento eu entendi que apesar de eu ter uma trajetória técnica, ser formada na área ambiental e tudo mais, eu precisava também ter um fortalecimento da minha gestão, né, do meu olhar para a gestão. Porque às vezes você pode ser um excelente técnico e não ser um bom gestor, ou vice-versa. E principalmente quando a gente está falando da prefeitura, né, de estar num cargo em que você tem a questão política acontecendo. Sim. E que influencia diretamente na tomada de decisão e principalmente na velocidade que as coisas precisam ter, né, quando são a prioridade daquela gestão. E a gestão de equipes também, né, a liderança, você saber lidar com as pessoas, principalmente no setor público, isso é um grande desafio, porque nós estamos lidando com estatutários, pessoas que estão ali e que vão ficar, né? Você é transitório como gestor, mas os concursados estão e vão ficar ali. Então, às vezes, a gente encontra uma equipe que não necessariamente seria aquela equipe que você escolheria, que você tem mais afinidade e tudo mais, e você tem que aprender a lidar com os pontos fortes daquela equipe. Isso, para mim, foi muito desafiador no início, e foi quando eu fui fazer o Master em Liderança e Gestão Pública do CLP. Fui aprovada, fiquei super feliz, estive em São Paulo durante quase 2 anos, a gente teve oportunidade na nossa turma, eu falo na nossa turma porque a Geisa é minha veterana, do MLG, turma 1, eu sou turma 5, vocês foram para Harvard e a gente foi para Oxford.
Foi super interessante, porque lá também a gente teve uma visão de implementação de políticas públicas. Então, aquilo abriu minha mente, porque a gente trabalha com algumas linhas lá, né? A política, porque é inevitável se falar de política num cargo de agente político, né? É um cargo técnico-político de secretário, então a gente tem que entender as nuances da política, mesmo não estando envolvidos diretamente. Por exemplo, eu não atuo na política partidária, mas é importante que eu tenha isso como um entendimento para eu conseguir fazer a melhor gestão possível da pasta. É a parte de liderança, a parte de resolução de problemas complexos e a parte de gestão pública em si. Então, essas 4 bases me fortaleceram muito. E aí a gente conseguiu desenvolver bastante no município de Três Rios. E aí, a partir de janeiro do ano passado, na nova gestão do município de Areal, eu fui convidada para assumir a pasta de Meio Ambiente, Agricultura e Turismo, o que foi também um novo desafio, né? Porque o turismo também as pessoas são muito vocacionadas, muito técnicas, então é um aprendizado constante para mim e está sendo assim um desafio que eu estou encantada de novo, né? Estou aprendendo novamente, estou sendo impulsionada ali a estudar, a compreender as questões da gestão dessa área, então está sendo muito interessante também. E é muito interessante pensar nessa perspectiva de rede, né? O quanto é importante estar numa oportunidade de aprendizado que você vai construir redes com pessoas que têm experiências semelhantes, às vezes em pastas muito diferentes, mas que têm essa vivência na gestão pública e podem ensinar um pouco para a gente dessa maturidade, né? Dos tempos que são diferentes e que a gente precisa também reconhecer. E tem um ponto que eu queria que você falasse um pouquinho, né? Você falou dessa questão de lidar com equipes que já estão lá, que são funcionários que vão ficar. Como é que é para você esse processo de entender o meio, o ambiente em que você está chegando, né, com um projeto a ser colocado ali, da questão da história e da experiência das pessoas, assim, né? O que isso traz também da escuta de como as coisas são, né, na visão daquelas pessoas que estão ali. Sim, é muito importante, eu acho, esse momento que eu vivi no ano passado, porque eu vivi o saindo e o entrando, né? Eu estava saindo de uma secretaria e sendo substituída nessa secretaria e entrando em outra, ou seja, substituindo em outra. E aquilo me trouxe um sentimento de empatia muito grande pela pessoa que estava saindo da secretaria que eu estava entrando. Por quê? Porque eu era essa mesma pessoa no outro órgão, né? Então, eu procurei muito, primeiro, valorizar tudo que tinha sido feito. A gente tem, às vezes, necessidade, né, de se justificar com base no erro do outro. Então, eu tentei evitar isso ao máximo. Aquela equipe toda que estava ali continuou comigo. E, primeiro, a gente precisa ouvir, precisa entender. Então, eu procurei muito durante esse início ouvir muitos servidores, pegar muita experiência deles e fazer uma troca realmente com aquilo que eu podia contribuir e o que eles podiam contribuir. Então, eu acho que é muito difícil lidar mesmo com esse ambiente, mas se a gente focar nos pontos fortes, primeiro você entender quais são os pontos fortes de cada colaborador daquele, cada funcionário, o que cada funcionário tem que pode contribuir, porque sempre as pessoas sempre têm algo a contribuir, sempre tem algo a contribuir. Então, acho que o trabalho que está sendo feito até hoje é esse, né? Agora a gente está num processo de ampliar a secretaria, então estamos contratando novos técnicos e aí isso gera talvez um momento de tensão, porque era uma equipe pequena que começa a se ampliar com pessoas de fora e tudo. O que a gente vem trabalhando agora é o legado do MLG, a gente está fazendo um mapa mental da secretaria, de qual que seria o principal desafio que a gente enfrenta hoje, criando linhas para a gente trabalhar, fazendo fluxo de processos colaborativos, então trazendo muito a participação do servidor para que ele tenha voz nesses processos. Acho que isso é importante, né? E eu, como servidora, acabo tendo uma empatia quase que natural, porque eu sei das dores do servidor, né? Eu já tive muito problema também de não conseguir imprimir um documento porque a impressora não está funcionando, o computador não está funcionando. Então, o que eu costumo falar para eles é que é como raciocínio inverso. É como se eu trabalhasse para eles. Eles têm a autonomia para poder fazer a situação acontecer, né, os problemas serem solucionados, eles que dão a velocidade da coisa, eles que dão a solução para os problemas, porque a gente está ali para solucionar os problemas da população, né? Então, eles que dão a toada e eu coordeno e estou ali para quando agarrar, desagarrar o que eles precisam. Então, se colocar também nessa posição de
ouvir, de dar autonomia para o servidor, de empoderar o servidor, eu acho que é muito importante, porque a gente não faz nada sozinho. A gente não consegue construir. Eu já tive nessa posição. Quando eu entrei na secretaria, que eu falei que eu sentia necessidade de complementar minha formação, né, com gestão e tudo mais, eu não tinha muita experiência ou quase nenhuma experiência nisso, e eu tive uma resistência muito grande da equipe que eu estava chegando para comandar, justamente pela postura que eu estava colocando frente a eles, entendeu? Uma postura de cima para baixo, uma postura de autoridade por si só, né? E a autoridade ela tem que estar acompanhada pelo respeito. Sim. Né? Eu estava vendo uma entrevista esses dias que alguém falando aí já do meio corporativo, privado, falando que muitas vezes, ou na maioria das vezes, o funcionário ele não se dedica a mais pela própria empresa, e sim pelo líder. Né? Então ele pensa, poxa, eu vou fazer uma hora extra, mas cara, é tão legal, ele está aqui com a gente, ele se desdobra junto com a gente, entendeu? Vou fazer isso por ele, É não pela pessoa, necessariamente né? é pela pessoa. Né? Então a gente tem aquele livro que você deve ter lido também nas aulas de resolução de problemas complexos e liderança, que é o Raízes do Brasil, que eu gosto demais, recomendo muito esse livro, porque ele faz a gente entender um pouco a realidade de uma forma mais ampla, porque nós estamos lidando com pessoas. Né? E as pessoas, o brasileiro, é muito coração. Ele se liga às outras pessoas pelo que elas têm de autêntico, né? Pelo que elas têm de coração, pelas intenções dessas pessoas. Então é importante demais a gente estar ligado à equipe, entender a equipe, ouvir a equipe, estar ali para a equipe. Eu acho que isso foi um grande aprendizado que mudou muito a minha interação com os servidores da área da gestão pública. E aí, falando dessa possibilidade de estar em uma rede mais ampla, né? Você também está presidente da ANAMA, que é a Associação Nacional dos Municípios e Meio Ambiente. Como é que é esse desafio de compartilhar também uma agenda que precisa ser tocada na área de meio ambiente dos municípios com outros gestores? Como é que funciona esse trabalho? É sensacional, porque, Geise, que eu não estava te falando, né? Eu já rodei ali alguns municípios como gestora ou como ouvinte. Então, eu nasci em Paraíba do Sul, trabalhei em Três Rios, sou concursada até hoje em Três Rios, trabalhei em Sapucaí, trabalhei e agora trabalho em Areal. Então, você começa a entender. Eu costumo dizer para os gestores o seguinte, que só muda de endereço e de nome, porque os problemas são muito semelhantes. Né? Os problemas que a gente encontra na Secretaria de Meio Ambiente de Areal são muito semelhantes ao que a gente encontra na Secretaria de Meio Ambiente de Mangaratiba, de Itaboraí, de Rio Bonito. Então, quando você começa a conversar, você começa a entender que se a gente estiver unido, é muito mais fortalecedor para os próprios municípios do que se a gente cada um quiser criar soluções próprias sozinho. Né? E a gente viveu muito isso nesse momento em que eu estava como secretária de Três Rios, que a gente quis implementar um projeto de coleta seletiva lá. Te dar um exemplo prático. Três Rios não tinha coleta seletiva. Por outro lado, o Areal tinha um projeto de coleta seletiva que era referência nacional. Uma coincidência da vida, né? Por outro lado, Três Rios já licenciava, tinha uma equipe técnica de licenciamento ambiental extraordinária, uma das melhores do estado, e a Areal estava querendo começar a licenciar. Então a gente fez uma troca mesmo. Nós fizemos uma visita à coleta seletiva de Areal, conhecemos o projeto, implementamos o nosso projeto com base no sucesso de Areal, e Areal, em contrapartida, conheceu a nossa equipe de licenciamento, todo o nosso arcabouço, como que a gente tinha feito, e implementou o licenciamento ambiental lá com base no nosso case. Então, essa troca ela é muito saudável e economiza um esforço mesmo individual dos órgãos, porque a gente só muda de endereço, a gente tem problemas muito semelhantes, então a gente pode compartilhar as soluções. E aí, há uns 2 anos e meio atrás, eu participava da ANAMA assim, como voluntária, né, ali atuando sem um ofício, né? E aí a ANAMA ficou sem uma diretoria, porque o presidente foi se candidatar, me parece, o vice-presidente à época se tornou subsecretário de Estado, e aí eu fui convidada para assumir nesse primeiro momento como interina, né, até que houvessem as eleições, e aí teve a eleição em agosto de 2020, fui eleita definitivamente como presidente, já vou completar 2 anos agora, porque ano passado tivemos a outra eleição, né, completou 2 anos, ano passado tivemos a outra eleição, e aí eu me mantive. Isso foi uma coisa assim extraordinária, gente, para mim, porque agora eu viajo pelo estado inteiro conversando com municípios bem diferentes, com realidades locais diferentes, é óbvio, né? Cada município tem sua particularidade,
mas, novamente, os problemas são muito semelhantes. E dentro dessa perspectiva, né, da Agenda 2030, de toda uma resposta que precisa ser dada pelas cidades, né, a essa questão ambiental, que a gente sabe que no Rio de Janeiro, mais ainda, né, a gente vê o quanto a população ela pode ser atingida quando a gente tem uma gestão que não está olhando para a própria natureza, né? Para o que precisa ser trabalhado em termos de recuperação ambiental, etc., mas também a gestão dos resíduos sólidos, que é uma agenda assim, fundamental, a questão da água, Tratamento de efluentes, de esgoto. Que hoje está, assim, eu acho que está no foco aí, né, de todos os debates, principalmente por conta também da década dos oceanos, né? A gente tem que pensar nos nossos rios que vão levar a água até o oceano. Então, assim, como é que tem sido lidar com essas agendas? É uma diversidade muito grande de temas, né? E que precisam também estar calcados em estudos, em relação com a universidade. Perfeito. Acho que a gente está vivendo um momento agora, primeiro que as pastas ambientais estão absorvendo muitos temas. Então, para você ter noção, hoje, a Secretaria de Meio Ambiente e de Areal, a gente tem a parte de cuidado animal, nós realizamos a castração, fazemos apuração de denúncias de maus tratos, toda essa parte de cuidado animal. A parte de recuperação de áreas degradadas, reflorestamento, arborização urbana e aí por diante. A parte de licenciamento ambiental de atividades potencialmente poluidoras. E aí começa a desdobrar assim, em pastas infinitas. Então, hoje, o órgão ambiental municipal ele é muito importante dentro da gestão de uma prefeitura, o que ainda é uma mudança de paradigma, porque as pessoas ainda veem o órgão ambiental como aquela secretaria que poda árvores. Né? E quando o gestor principal, o chefe do executivo, tem essa visão, isso prejudica muito o município, porque todos os processos de empreendimentos que vão se instalar no município hoje com a nova resolução CONEMA 92, que distribui as competências entre Estado e municípios, a gente tem uma gama enorme de atividades que vão ser licenciadas pelos municípios. Então, todas essas atividades, ou a maioria delas, vão ter que passar pela Secretaria de Meio Ambiente para se implementarem. E aí tem que ter todo um conhecimento desses gestores de meio ambiente sobre o olhar do desenvolvimento, né? Como não travar ou não burocratizar algo que precisa acontecer. Então, a gente tem um problema. O problema é dado. Os processos de licenciamento, em geral, demoram muito para serem finalizados. Aí a gente começa aquela árvore de soluções, né? Esse é o problema. E como que a gente pode solucionar isso? Solução mais simplista. Vamos simplificar, vamos acabar com o licenciamento ambiental, vamos botar um licenciamento ambiental mais direto, né, automático e tal, que aí não precisa. E a segunda solução seria se perguntar: por que o licenciamento ambiental demora? E aí, quando você vai para dentro dos órgãos ambientais, você começa a entender por que demora. Demora porque você não tem servidores em quantidade suficiente, demora porque você não tem computador, você não tem impressora, está sucateado. E isso em várias esferas, não só no municipal, mas a municipal hoje é o foco. Então, você vai entrando nas secretarias de meio ambiente, você vai começando a entender por que o processo de licenciamento demora. Não é por uma má vontade, não é porque as exigências são exacerbadas. Às vezes, é claro, a gente tem que fazer a meia-culpa, a gente vai herdando, como diz um colega meu, a burocracia hereditária. Você vai herdando ali um excesso que vai só acrescentando documentos e tal, sem que haja tempo hábil de aquela equipe fazer um pensamento crítico sobre aquela lista de exigências. Mas o que acontece de modo geral é que os órgãos estão sucateados por um gestor ou uma equipe de gestão que não entende aquela secretaria como estratégica. Então, o que a gente vem trabalhando, aí falando da Agenda 2030 e falando de todas as ações que as secretarias municipais têm que abarcar hoje, é a estruturação dos órgãos ambientais municipais. Essa luta não pode ser uma luta só dos secretários municipais. A secretaria ela tem que ser vista como um órgão estratégico para o município. E ela tem que estar envolvida em toda a discussão, por exemplo, de desenvolvimento. Vamos apostar agora na criação de espaços, parques industriais. Como que a gente vai fazer isso? Se não tiver, desde o início, a Secretaria de Meio Ambiente ali conversando, colocando os problemas, dizendo, então, beleza, mas como é que a gente digitaliza esse processo? Como é que a gente desburocratiza? Quais são as regras do jogo? Isso começa a chegar só
só na pilha que vai Exato. ficar se acumulando ali, E né? aí, o que acontece? Eu vejo muito isso num futuro muito breve, tá, Geisa? Que as secretarias municipais de meio ambiente, elas vão passar a ser órgãos, assim, guarda-chuva, tá? Porque, infelizmente, enquanto a gente não tiver essa iniciativa, a gente vai começar a ter situações como, infelizmente, o que aconteceu em Petrópolis esse ano, cada vez mais recorrentes, porque a gente não ainda teve a capacidade de incluir a questão das mudanças climáticas nas agendas municipais, justamente por essa falta de estrutura desse órgão que ficou sozinho para cuidar disso. Né? É um tema transversal que deveria estar sendo discutido com várias secretarias ou vários segmentos, vários departamentos, mas as secretarias municipais de meio ambiente ficaram sozinhas para tratar sobre mudanças climáticas e não são ouvidas pelos outros órgãos que impactam diretamente essa agenda. Então, eu vejo, assim, infelizmente, quando a mudança ela não vem. Eu adoro ditado popular, tá? Vou falar alguns aqui ao longo da nossa conversa. Se não vai pelo amor, vai pela dor. Então, se a gente não consegue trazer um convencimento pela análise técnica, né, pela discussão técnica e tudo mais, infelizmente o que acontece é que essas mudanças se dão por grandes disrupturas. Por exemplo, em 2015, quando a gente teve aquela crise hídrica, aí as secretarias viraram foco. Né, viraram foco, a gente fala muito de meio ambiente, nananana. Aí esse ano a gente teve aquele desastre em Petrópolis, aí volta-se a falar de meio ambiente. Mas esse talvez seja um dos principais problemas, né? Normalmente a gente está abordando esses temas de forma emergencial. E aí, na emergência, você vai tomar as atitudes possíveis no menor tempo possível para poder remediar a questão. Mas você não tem o tempo seguinte de, beleza, tudo isso aconteceu, como é que a gente faz para que não aconteça de novo? Né? E eu acho que é uma das grandes críticas, né, de a gente não conseguir ter o dia seguinte e falar, beleza, agora vamos elaborar de forma estratégica, vamos tentar aprender com o que aconteceu. Na velocidade da gestão, às vezes isso acaba passando, porque tem outro problema que surge na sequência, né? A gente fala que a gente fica só apagando incêndio, às vezes literalmente, porque a gente tem um problema também nacional com relação às queimadas, não só com relação ao estado do Rio de Janeiro, né? As pesquisas que a gente tem feito mostram que isso é um problema nacional, mas a gente não tem uma política pública nacional para o enfrentamento dessas questões. Acaba sobrando para quem está ali no local, ou seja, as secretarias de meio ambiente, elas atacam diretamente essa questão sozinhas. Né? E isso também é uma pauta que a gente tem discutido na ANAMA, porque a gente entende que a poluição ela não tem limites municipais, né? Ela começa no município e continua no outro e assim por diante. E a questão das queimadas também é um assunto desse nível, né? Que a queimada começa no município, se alastra por vários outros, né? E aí os municípios só literalmente apagam o incêndio. Mas a gente fala que na gestão pública a gente fica muito apagando incêndio. São os problemas que vão surgindo, você dá a melhor solução possível para aquele problema na hora, mas você não tem um planejamento que te permita saber quais são as soluções possíveis caso apareça um problema daquela natureza. A gente não tem tempo hábil para poder pensar isso, não tem equipe suficiente. Então, eu vejo com muito otimismo, na verdade, pode parecer que eu sou um pouco pessimista, mas eu vejo com muito otimismo o momento que a gente está vivendo. Eu acho que as secretarias estão começando a se estruturar. Né? O que me frustra é que essa estruturação já era para ter acontecido há uns 10 anos atrás. Então, a mudança vai acontecer. Agora, se vai acontecer no tempo hábil, porque nós temos uma previsão realmente das mudanças climáticas acontecendo nos próximos anos de uma forma muito mais drástica, né? Muito mais grave. Então a gente tem que acelerar, né? A gente tem que começar a colocar sim a pasta ambiental como prioridade. E tem um ponto interessante nesse processo, né? É que não é para fazer sozinho também. A pasta, ela tem um pouco, acho que o papel de dar o direcionamento, mas precisa ter o envolvimento da sociedade, porque todas essas ações de conservação, de preservação, também partem do entendimento de que a gente está ali usando a natureza e a gente é parte dela. O que acontece de errado com ela vai impactar na nossa vida. Né? Então, tem um processo também de mobilização necessário de outros atores aí nessa questão, né? Sejam os operadores, sejam as universidades, por exemplo, sejam as próprias empresas que têm um papel de responsabilidade socioambiental
ambiental e podem atuar muito fortemente junto aos municípios, promovendo ações que complementem essa agenda, essa pauta, e é uma questão assim que vem caminhando nesse entendimento de que só com parcerias e meios de implementação que a gente consegue fazer essa mudança acontecer. Exatamente, a própria Constituição fala, né? Artigo 225 fala que é dever do poder público e da coletividade preservar o meio ambiente. Agora, é um ciclo vicioso também, porque a gente fala o seguinte: a população não prioriza a questão ambiental porque ela não foi educada para isso. Ela não foi educada para isso porque o poder público não educou para isso. E como o poder público não educou para isso, a população não tem essa educação. Então, em algum momento, a gente tem que romper isso. Por isso que eu te disse que a educação ambiental é uma grande paixão. Porque eu acho que é através da educação ambiental. Mas não a educação ambiental que, infelizmente, a gente faz hoje, que é uma educação segmentada, uma cartilha, pontual, plantar uma árvore, dias de meio ambiente, não desvalorizando não, mas assim, ser só isso, né? Não poderia ser só isso. Eu tenho uma ideia na minha mente que, infelizmente, ainda não consegui colocar em prática, mas é muito antiga, já desde quando eu entrei há mais de 10 anos atrás nessa área, que eu penso muito nisso. A gente teve um problema sanitário na nossa geração, que era a dengue. Quando a dengue surgiu, se tornou um problema grave, sanitário, epidemiológico, e aí veio uma solução. Vamos criar os agentes endêmicos. E os agentes endêmicos foram muito importantes e são até hoje muito importantes no controle, porque a gente entendeu que a participação da comunidade, da sociedade, era essencial. Não tinha como a prefeitura ou o poder público, de modo geral, acabar com a dengue se cada pessoa não eliminasse os focos dentro do seu quintal. Né? Então, eu tenho o mesmo raciocínio para a questão ambiental. Não tem como a gente resolver a questão ambiental se cada pessoa não fizer a sua parte, né? Se cada indústria, se cada comércio não fizer a sua parte. E aí eu tenho um dia, quem sabe, alguém que está nos ouvindo aí que já tem essa possibilidade de implementar a ideia de ter os agentes educadores, né? Os educadores ambientais que vão fazer esse trabalho contínuo com a população. Né, fazendo a separação dos recicláveis, já é um excelente começo. A reciclagem resolve? Não resolve, mas mediante o que temos hoje é um grande passo. Né? Se a gente conseguir... gera economia também para a gestão, quer dizer, o que a prefeitura paga pelo lixo que é recolhido. Então, se você separa e vai para a reciclagem, você além de estar gerando um novo negócio, possivelmente, você também está reduzindo o peso. Perfeito, né? Exatamente isso. Assim como a questão da reciclagem, que é muito fácil da gente usar como exemplo, a gente tem várias outras, né? A questão de economia de água, energia, das indústrias, do comércio e da sociedade civil como um todo. Acho que esse porta a porta é fundamental. A educação ambiental vai ser onde a gente vai cortar esse ciclo vicioso que nós estamos vivendo, de que não tem educação, não prioriza, não tem educação. Em algum momento a gente tem que romper isso, porque enquanto a população não entender a questão ambiental como prioridade, os políticos não entenderão a questão ambiental como prioridade. Entende? Porque os políticos estão ali para refletir o que a população mais almeja. Eles são representantes da população. Então, é óbvio que, enquanto a população não entender a questão ambiental como uma das prioridades, o político também não vai entender isso como uma das prioridades. Eu costumo brincar, é uma brincadeira, mas é totalmente real. Quando a gente tinha os comícios ainda, depois da pandemia, a gente não teve mais comício, né? Mas quando a gente tinha os comícios, eu ia lá no comício do político, e aí ele falava: eu vou lutar pela saúde, pela educação, pela geração de emprego e renda, pela cultura, pelo esporte. Aí eu ficava mais um pouquinho, vai chegar no meio ambiente. Muito raramente eu conseguia ver um político falando da questão ambiental. Mas isso é um problema do político, é um defeito do político? Ele está refletindo exatamente a lista de prioridades que a população tem. Né? Então, ele está seguindo exatamente a ordem em que a população entende que tem como prioridade. E eu acho que essa questão da educação, né, ambiental, ela passa muito pela observação de causa e consequência, né? Enquanto a gente não conseguir criar esse olhar de que determinadas coisas acontecem como consequência de algo que não está tratado ali, ou de uma ação Sim. que a gente deixa de fazer, porque eu acho que é sempre isso, né? É tornar consciente a necessidade de fazer aquela ação, né? E a partir do momento que essa ação se torna consciente, a necessidade dela, você começa a fazer escolhas, né? Então, vou jogar o lixo todo misturado aqui ou vou separar?
Para que isso vai? E aí você tem que ver o ponto seguinte, né? Tem que ver o recolhimento acontecendo, o quanto aquilo está gerando de renda e a mudança na vida e o impacto que vai ter. Então, Perfeito. esse olhar de causa e consequência eu acho que falta um pouco. É isso que a educação ambiental precisa fazer. Esse que é o rompimento no ciclo vicioso que a gente tem. Porque é óbvio que a população precisa priorizar a saúde. A educação é importantíssima, ainda mais as famílias mais carentes, elas têm uma dificuldade enorme com relação ao atendimento nos serviços de saúde, à educação pública. Então, essas são as prioridades. Agora, se as pessoas começam a entender que a questão ambiental, as discussões que a gente traz, elas impactam diretamente essas demandas, a gente consegue romper. E eu tenho essa percepção, eu acho que torna a gente um pouco mais otimista em relação às mudanças que precisam ser feitas. Agora a gente vê muito mais evidente a discussão econômica, né? E mais ainda, o custo de não fazer está começando a ser considerado, né? Quer dizer, a gestão de risco, ela está assim, se eu não fizer, o que acontece? E isso está começando a ser quantificado. Você está começando a ver a questão dos negócios de impacto socioambiental sendo colocadas na agenda dos governos, e aí você começa a pensar que economicamente também é positivo você trabalhar em prol do meio ambiente, né? Porque você precisa do ambiente para poder progredir. E a relação da pobreza com o impacto ambiental, com os desastres, ela é muito severa, porque é a população mais pobre que é a mais atingida, né? Que fica desabrigada, que fica na emergência. Eu acho que é importante, nesse momento em que a gente está carente desse trabalho de educação ambiental há tanto tempo, que a gente use esse tipo de argumento. Eu acho válido. Você me fez lembrar de um seminário ao longo do mestrado, que eu trabalhava, como eu disse, com insetos, né? E aí eu fui falar sobre a importância dos invisíveis. Os invisíveis, naquela ocasião, eram os insetos que vivem lá no solo da mata e que a gente não conhece, não vê, não sabe, né? E aí eu fui trazer qual era a importância daqueles insetos para o ciclo daquela floresta e os serviços que eles prestavam, que aquela floresta prestava para o ser humano. E aí eu me lembro de alguém falando assim comigo no final, Alice, mas a importância deles é porque eles existem. Eles têm uma importância intrínseca, né? Só por existir ele já é importante. E eu falei, é claro, para mim isso é claro. Eu sou bióloga, eu estou aqui há 4 anos e meio dentro de uma super faculdade, falando só com pessoas que pensam como eu, estou fazendo um mestrado com pessoas que pensam como eu, que estão conhecendo, que sabem do animal, mas lá fora a gente tem que aprender a falar para as pessoas que estão fora dos muros, entendeu? A gente tem que saber mostrar para eles como que isso vai impactar na vida deles. Porque no dia a dia as pessoas estão correndo para o trabalho, pegando trânsito, dando um jeito na vida, pegando ônibus depois de ônibus, tendo problemas de saúde, tendo que enfrentar filas. Então, no final das contas, as pessoas não vão ter a menor olhar para a vida desse inseto. Elas têm outras prioridades. Então, se a gente não mostrar o que aquela comunidade de insetos pode de fato impactar na vida dela, dos filhos dela, dos netos dela, e eu falo ela, porque quando eu penso numa família hoje, eu penso muito na mulher. A mulher como chefe daquela família. Né? Toda essa descrição que eu estou falando da pessoa correndo para o trabalho, pegando ônibus, pegando fila no SUS, eu penso sempre numa mulher, então é inevitável falar ela, né? Mas a gente mostrar para as pessoas o porquê que aquilo realmente importa, o que aquilo vai impactar na vida delas. Para a gente é muito fácil saber qual a importância. A gente tem que ultrapassar os muros, quebrar as barreiras, e é isso que eu acho que a educação ambiental precisa fazer. A educação ambiental precisa trazer essa perspectiva de que não existe mais meio ambiente e a cidade, né? Estamos todos interligados, né? Tudo que acontece na cidade impacta o que acontece no campo e vice-versa. Né? Então, mostrar que isso realmente está tudo interligado faz sentido, e faz sentido a gente priorizar isso se a gente quer realmente manter uma qualidade de vida para os nossos filhos. Né? Aí já falando de filhos, eu penso muito nisso. E é isso, né? A Agenda de Desenvolvimento Sustentável como é que a gente entrega para quem está chegando um mundo que possa ser o espaço de sobrevivência e desenvolvimento para as próximas gerações. A gente está num limite assim, muito sério, né? E que os ambientalistas falam, mas eu acho que ainda não chegou
As pessoas ainda olham como, ah, tá bom, é aquele cara lá verde que tá falando Uhum. isso, ah, isso é muito alarmismo. Mas, de fato, as consequências estão chegando mais perto, né? Acho que a pandemia foi um grande alerta mundial. Ninguém Sim. achou que pudesse ser possível parar o mundo inteiro por alguns dias, né? E por uma questão ambiental, né? Exatamente. Totalmente iniciada por uma questão ambiental, invasão de hábitats, a gente começa a se aproximar de animais silvestres que a gente não conhece, quais são os parasitas, qual é a biologia daqueles animais, e agora a gente vai começar, muito provavelmente, a enfrentar patógenos que a gente nunca enfrentou antes, que a gente não conheceu. Isso foi um alerta mundial muito importante. E eu tenho um filho de 9 anos. Isso é uma coisa que me motiva demais também, porque eu fico pensando, bom, a gente tem algumas previsões para 2050, a gente vai começar a ter um agravamento mesmo da questão da qualidade do ar, da questão da qualidade da água. Em 2050, meu filho vai estar com 30 e pouquinhos anos, 30 anos. E aí isso me dá um aperto no coração pensar que eu não quero que meu filho sobreviva. Eu quero que ele viva, eu quero que ele possa correr num campo, que ele possa ver um beija-flor, que a gente já não consegue muito hoje em dia ver. Então, a minha infância ele já não tem. Na minha infância ele já, infelizmente, não vai ter as mesmas coisas, não tem as mesmas coisas que eu tive. Mas eu quero que ele possa desfrutar de uma vida com qualidade, né? Então, a nossa luta também de mulheres dentro desse setor da sustentabilidade, acho que vem muito desse coração de olhar para os filhos, os filhos da sociedade, né? E a próxima geração, dando a ela uma oportunidade de viver com qualidade, de viver mesmo, de ter tudo aquilo que a gente pôde ter. E conseguir enxergar a abundância, né? Que a natureza promove gratuitamente diante dos nossos olhos, mas que a gente às vezes passa batido na correria dos dias. E aí, assim, esse desacelerar é muito importante, né? Às vezes difícil de fazer no dia a dia. E aí vem a pergunta: como é que você desacelera, né? Onde você descansa? Principalmente desses desafios que são somados. Assim, a gente vai conversando e eu vou pensando, nossa, tem desafios de várias frentes e na pasta dela não é só meio ambiente. A gente falou bastante de meio ambiente, mas tem agricultura, tem também turismo. Então, como é que você descansa assim nesse processo? Eu tenho, acho que, uma sorte de morar numa cidade pequena, né? Eu moro no interior, hoje eu moro em Paraíba do Sul. Morava em Três Rios até pouco tempo e agora voltei para o Ninho, morando perto da minha mãe, perto da minha irmã. Então, eu acho que eu tenho essa bênção de morar numa cidade pequena. Então, eu moro em Paraíba do Sul e trabalho em Areal. Aí você pode falar, nossa, mas que doideira, né? Você trabalha 2 cidades e depois eu levo 30 minutos de carro, que para vocês aqui no Rio talvez seja. Não sabemos o que é isso. Então, eu atravesso 2 cidades, vou para o trabalho em 30 minutos. Então, pode parecer, né, maluquice, mas a vida no interior ela tem uma qualidade diferente. E tem um tempo diferente, Tem né? um tempo Também. diferente, com certeza. É claro que essas funções em que eu estou hoje me solicitam muito, mas eu hoje consigo manter um equilíbrio, até mesmo pelo meu filho. E por causa dessa rede, né? Eu acho que tem também Sim. a questão de voltar para o ninho. Justamente quando a gente tem filho, é necessário fortalecer essa rede de apoio, Sim, eu né? estou nessa fase agora, Geise, porque durante alguns anos eu me perdi completamente dessa rede. Eu mergulhei completamente no trabalho e o trabalho era a minha vida, né? Então, acabei me afastando muito da minha família, não vi algumas coisas importantes do meu filho e hoje eu quero viver isso, né? Então, porque ele já tem 9 anos, já está naquela fase de não, mãe, não precisa me levar na porta da escola, não. Isso, às vezes, como não vivi tanto isso com ele, eu quero viver agora com ele com 9 anos, mas eu preciso ter isso, esse escape, né? Meu final de semana é com a minha família, então final de semana eu faço questão de estar ali com eles, de não trabalhar à medida do possível. Às vezes acontece, mas a gente tem que manter esse equilíbrio, porque realmente a gente se envolve com muitas questões, as mulheres principalmente acabam Sobrecarregando, né? isso, até por uma coisa meio romanceada de que mulher dá conta de muita coisa. Isso é uma coisa que é perigosa, né, até de falar, porque a mulher dá conta de tudo, a mulher dá conta de fazer as coisas de casa, a mulher dá conta do filho, de trabalhar, ainda de. Não é assim, né? A gente tem limites e até em 2020 eu tive uma crise de ansiedade muito séria, justamente porque começou a pandemia, meu filho em aula online,
e eu trabalhando, e eu achava que eu tinha que dar conta de tudo. Por isso que eu faço questão sempre de comentar sobre essa coisa romanceada, né? Ai, a mulher é a super-heroína que dá conta de tudo. Não, a gente não tem que dar conta de tudo, né? A gente tem o nosso limite, a gente tem que saber muito bem onde está esse limite. Aí vem a questão do autoconhecimento, você tirar um tempo para se olhar, para se valorizar. É um ambiente ainda muito masculino, então o tempo todo você tem um esforço dobrado para ser ouvido. Quando a gente fala, a gente às vezes tem que falar mais alto do que falaria, porque se eu falar no meu tom de voz normal, as pessoas não vão me ouvir, sabe? Então tem um esforço já maior no nosso dia a dia profissional. Então você precisa saber o seu limite, precisa entender o seu limite. Eu acho fundamental isso e não romancear essa coisa da mulher. É claro que a gente tem uma capacidade quase que talvez biológica de fazer algumas coisas ao mesmo tempo e que os homens não têm, né? A gente tem uma visão periférica melhor e tal, isso é fato. Mas a gente não pode romancear isso como se as mulheres pudessem dar conta de tudo. Não, pode colocar tudo nela. Ela dá conta de lavar roupa, fazer as coisas da casa, não sei o quê, nananã. Eu tive esse problema porque eu achei que eu tinha que dar conta de tudo. Então, acho importante a gente ter, sim, um momento de descarregar. A rede de apoio é muito importante para a mulher. E o repactuar, né? A comunicação Sim. nesse caminho, ela é muito fundamental, porque a gente também precisa dizer que não dá, né? Porque às vezes vai acumulando, a gente vai dando conta, estou conseguindo e tal, e aí assim, a que custo, né? Enfim. Nós temos muitos problemas para dizer não. Posso falar como nós, porque eu tenho muitas amigas que estão em papéis, em pastas diferentes, às vezes, mas em outros municípios, mas que a gente tem uma troca muito importante. E eu vejo que a mulher tem um problema, uma dificuldade de dizer não, com medo de ser vista como incompetente. Entende? Então, a gente, para ser competente, para ser vista como competente, você tem que dar conta de tudo, você tem que dizer sim para tudo, você tem que aceitar tudo, sob o risco de, ela não dá conta, ela não consegue, né? Então, é importante o momento que a gente está vivendo de, espera aí, vamos lá. Sim, nós temos uma capacidade aqui, ótimo, maravilhoso, mas temos nosso limite, precisamos deixar claro esse limite. E aí, nesse ponto, você falou de autoconhecimento, e é fato, assim, quanto mais você se conhece, mais você sabe sobre as coisas e tem informação sobre o que você é capaz de fazer, mais você consegue dizer, eu vou até aqui. Só que essa escolha por também colocar limite nessa relação com os outros, ela precisa acontecer dentro de um contexto em que há um espaço de repactuação. A gente precisa reconhecer que nós não somos mulheres maravilha, né? Podemos ser maravilhosas, mas a gente precisa também ter o nosso tempo, né? Sim, eu acho que essa questão da saúde emocional, da saúde mental para as mulheres é importantíssima. Na pandemia, eu não sei se você tem essa mesma vivência, mas eu tenho muitas amigas que passaram pela mesma situação que eu, que passam pela mesma situação que eu, com crises de ansiedade, com depressões. Então, é importante a gente falar da saúde emocional também para as líderes, né? Para ser um bom líder, você tem que estar bem. A liderança, ela começa no eu, ela começa em você, ela começa no líder, né? Então, o líder tem que estar equilibrado. Agora, como que o líder está equilibrado se ele começa a absorver uma demanda enorme que ele não dá conta, porque ninguém daria conta, né? Então, começa a se cobrar demais, começa a absorver uma cobrança que, às vezes, nem é externa. É pessoal, né? É você consigo mesmo. Isso. Então, a gente junta uma pasta ambiental, que já é extremamente extensa hoje em dia, como eu falei lá no início, com uma mulher que acha que tem que dar conta de tudo. E qual que é o resultado disso? Ansiedade, problemas emocionais. Mas olha, Alice, tem uma frase que um amigo meu falou uma vez, eu sempre repito, quando a gente começou a discutir reciclagem e tal, ele trabalha na área de reciclagem. A história dele é que ele começou a catar as garrafas PET ainda numa época que não existia nem indústria para fazer a reciclagem dessas garrafas, porque ele via que elas jogadas no rio, o rio enchia e aquilo voltava para as casas e ele começou a recolher. Começou a criar ecopontos e tal, e recolher esse PET. E ele falou, minha amiga, eu comecei a cuidar do meu ambiente. E quando eu vi, eu estava cuidando do meio ambiente. A gente não pode, assim, nunca
perder da perspectiva a necessidade da gente cuidar do nosso ambiente, né? Sim. E o nosso ambiente significa a nossa casa maior que o nosso corpo, nossa cabeça, para onde a gente quer ir. Esse exercício de autoconhecimento, que é algo que às vezes a gente demora a acessar, porque na educação mesmo não é colocada essa questão. A gente não aprende na faculdade como que a gente faz isso no dia a dia, na prática, ou que o nosso corpo é tão importante. Eu vejo, por exemplo, comecei quando eu estava grávida do Martim tem 11 anos, que eu comecei a fazer yoga com meu pai. E eu falava assim, nossa, mas você está tendo que usar a sua força, né, o peso do seu corpo para fazer determinados movimentos. O quanto a gente não tem consciência nenhuma de parte do nosso corpo até a gente começar a acessar elas para poder se equilibrar, sabe? Sim. É um desafio, assim, acho que mais pesado para as mulheres, talvez, nessa perspectiva, porque a gente foi absorvendo as demandas. Então vamos para o mercado profissional. Vamos assumir cargos de liderança. Beleza, mas como é que a gente faz isso equilibrando os outros pratinhos, né? Que são tão importantes quanto a família, os filhos. Eu falo isso também. Nossa, tem hora que... Peraí, gente, chegou aqui no meu limite, não dá. E essa idade também, né, que eu estou vivendo agora, é uma idade que eu falo que a gente é o apoio para os mais jovens e para os mais velhos, né? A gente está ali, agora a gente é o meio, agora a gente é o apoio. Então, é uma fase difícil. E aí, falando, inclusive, da questão profissional, a gente está falando das gerações anteriores e das gerações que estão vindo e de toda a responsabilidade de juntar a tradição com o que precisa ser modificado, né? Então é muita responsabilidade. A gente está vivendo um momento agora, um momento crucial para essa questão das mudanças climáticas, tanto que a gente fala que é a década da emergência climática, né? Então esses próximos 8 anos até 2030 são anos importantíssimos, né, em que a gente precisa realmente arregaçar as mangas e fazer a mudança acontecer. E para isso a gente precisa de dinheiro, a gente precisa de recursos, a gente precisa de gente, a gente precisa ser prioridade, né? Não dá mais para falar da questão ambiental e nem falar da vida da mulher com esse romance, né? De vamos abraçar a árvore, nada contra abraçar a árvore, abraço a árvore sempre que eu posso. Mas falando em termos profissionais, a gente já não está mais falando disso. A gente está falando em defender o globo, defender o nosso planeta, né? Defender os recursos naturais que são necessários para a nossa existência. Porque não tem outro. Não tem outro. Alice, eu fico aqui olhando o tempo e falando, nossa, a gente podia conversar muito mais vezes. Vamos ter que fazer uma segunda edição em breve. Eu topo. Mas tem uma pergunta nessa edição que eu acho que é importante fazer, já que a gente está falando de equilíbrio, que é a questão da espiritualidade, que é uma pergunta que eu sempre faço nessa roda das mulheres que vão se somando aqui numa reflexão sobre o feminino, a sustentabilidade e como é que é esse tema da espiritualidade para você? Assim, é importante? É algo que você tem ali como um ponto de equilíbrio? Como é que funciona na sua vida isso? Para mim, essa questão ainda é um ponto de interrogação. O que eu tenho descoberto ao longo dos últimos anos e assim tem sido reforçado cada vez mais é a energia que flui entre todos os seres vivos e até não vivos, né? A gente vai numa cachoeira, você bota o pé na cachoeira, você sente a energia que, enfim, cada um vai chamar de uma coisa, mas você sente uma energia diferente, né? Então, isso para mim é um fato. Eu tenho algumas dificuldades assim por ter feito biologia, ciências biológicas, e às vezes você passa a ser muito pragmático em tudo, né? Você quer provas da existência das coisas, prova do funcionamento das coisas, que é testes científicos. Mas eu acho que o maior teste, a maior prova é o nosso dia a dia, né? Você acreditar que você pode trocar energias com outras pessoas, que você pode ser empático, né? Que você pode ajudar o outro, você pode ouvir o outro. Então, isso para mim foi um exercício também muito interessante de liderança, porque a gente recebe muitas pessoas, Geisa, com todos os tipos de problemas, e às vezes as pessoas só querem ser ouvidas. E no início eu tinha muita dificuldade com isso, porque eu tinha uma agenda, eu tinha uma coisa para fazer muito importante, eu tinha uma reunião e eu estava ali escutando a senhora que está com problema com a árvore, com outro ritmo de vida, falando com outro ritmo.
e eu tinha muita dificuldade de me conectar com essas pessoas. A partir do momento que eu consegui entender que eu precisava ter essa troca com as pessoas para que eu, como gestora, sentisse isso no meu coração, isso me tocasse no meu coração e que isso me fizesse realmente trabalhar para mudar a situação, né? Eu precisava sentir isso dentro do meu coração e eu senti isso através da empatia, me conectando com as pessoas. Isso mudou muito também a minha forma de atuar. Mas a palavra equilíbrio, para mim, por trabalhar com natureza, por vir dessa área das ciências biológicas, a palavra equilíbrio ela vem aparecendo para mim cada vez mais forte. Né? Então, eu acredito muito na natureza, eu acredito muito nas forças da natureza, nas energias da natureza, dos seres vivos e não vivos. Acho que a gente troca energia o tempo todo. Né? Então, quando isso também é uma coisa que vem me impulsionando a mudar o meu eu, tipo, o que eu puder trazer de energia positiva, o que eu puder emanar de energia positiva, vai ser essa a minha escolha. E se eu não puder, aí vem um outro ditado popular, muito ajuda quem não atrapalha. Então, se eu não tiver positiva, que eu fique neutra, que eu não traga uma energia negativa, porque eu acredito que a gente pode emanar tanto energias positivas quanto negativas. Né? E essa questão do equilíbrio é muito importante. O equilíbrio ele está em todas as nuances da questão ambiental, da natureza. Tudo que você for estudar de física, química, o equilíbrio está sempre presente. Então, é óbvio que ele está presente em nós também. Né? Ele está presente em nós tanto fisicamente quanto emocionalmente. Né? Porque o nosso emocional ele é o resultado de um órgão, o cérebro. Né? O cérebro está gerando ali as emoções e tudo mais. Então, a gente tem que estar sempre conectado com essa parte do equilíbrio, de equilíbrio profissional versus pessoal, equilíbrio alimentar, nem de menos nem de mais. Tudo a gente precisa pensar nessa questão do equilíbrio. Né? Pensar em mim, sim, não pensar em mim demais, né? Talvez, ou pensar no próximo, sim, mas não esquecer de mim. Então, esse equilíbrio é muito importante, é isso que eu faço e trago sempre para tentar me energizar de novo para voltar toda segunda-feira. Alice, tendo a possibilidade, né, da gente conversar, a gente já se conhecia de rodas, né, de estar em lugares com as pessoas e, de certa forma, o MLG também é um ponto de referência, porque tem uma rede construída ali, mas a gente nunca tinha tido a oportunidade de sentar para conversar. E eu fico pensando, assim, da tua trajetória, o quanto a biologia, ela está integrada na gestão, né, e o olhar que você desenvolveu através dos estudos, ele se conecta muito com a ação que você está fazendo agora, né? Quer dizer, estudar o ecossistema, a forma como todos os pontos são necessários para poder manter o equilíbrio, manter uma floresta em pé, né? Desde o inseto mais invisível até o mais visível. Na gestão pública, a gente está o tempo todo trabalhando, né? Com a força dos invisíveis, né? Que tem de estruturar alguma coisa, de fazer a mudança, como também tem de não deixar as coisas mudarem, né? Então, buscando esse equilíbrio, vendo você na liderança, né, não só de uma pasta em uma cidade, né, mas a possibilidade que você tem de dialogar com todas as outras cidades, me dá muita esperança. Eu fiquei muito feliz. Estava devendo, de fato, essa possibilidade da gente conversar, de você ter participado dessa edição do Mulheres Sustentáveis. Ai, Geis, eu que estou super feliz mesmo. Fiquei muito à vontade falando coisas que eu converso mesmo assim no meu dia a dia com pessoas que eu gosto, que eu estou sempre tentando fazer essa troca e agora expandindo ainda esses horizontes, porque a gente está fazendo um giro pelo estado inteiro. Já estivemos em 18 municípios falando sobre licenciamento ambiental municipal, mas com encontros pequenininhos, com 3, 4 municípios em cada encontro, porque a gente quer trocar mesmo, a gente quer olhar no olho, e às vezes quando a gente está no auditório com 200 pessoas, 300 pessoas, a gente afasta, né? A gente tem os nossos encontros da ANAMA, que são feitos todo ano, e lá a gente coloca 80, 90 municípios, mas a gente não consegue estar olhando no olho das pessoas e realmente sentindo o que está acontecendo, né? E aí isso está sendo também transformador para mim. Essa semana eu vou estar em outros municípios, semana que vem, 15 dias mais ou menos, porque a gente tem que se organizar, que a gente está realmente indo
no estado inteiro. E é um estado extremamente diverso, extremamente rico, com pessoas muito vocacionadas, muito bem intencionadas. Então, eu espero que a gente tenha realmente uma transformação dos municípios, das secretarias, que as pessoas entendam que as secretarias são estratégicas para o desenvolvimento socioeconômico dos locais, mas mais do que isso, né? Eu costumo dizer que o servidor público ele trabalha para as pessoas. E o servidor público da área ambiental ele trabalha para as pessoas que ainda nem estão aqui, né? Que as pessoas que nem existem ainda. Então é uma prova de amor assim pela humanidade muito grande, pela natureza, pelo nosso planeta, sabe? Que eu posso até estar sendo um pouco inocente, mas eu acho que não, porque pelas pessoas que eu tenho conhecido, realmente são pessoas que querem fazer a transformação que a gente tanto precisa, né? Então, valorizar essas pessoas, eu acho que é um grande sonho meu. Espero que a gente consiga juntos aí nos próximos anos ter essa valorização. E isso, não só um sonho distante, mas que você busca na sua ação transformar em realidade, que eu acho que é um ponto da virada, sabe? Do que a gente pode fazer, de onde a gente está, para as coisas se transformarem. Então, seja muito bem-vinda a essa roda, né? Eu acho que a ideia é que a gente possa expandir, trazer mais mulheres para conversar e compartilhar experiências, e a gente possa também gerar a possibilidade de vocês compartilharem experiências também entre si. Então, isso é um projeto de longo termo, muito pensando assim no quanto a gente aprende também quando a gente escuta, né? E que você trouxe aqui o tempo todo na tua conversa, do quanto é importante a gente ativar. A gente tem 2 ouvidos e uma boca, então a gente precisa também trazer a palavra, assim, mas ouvir muito mais do que falar, porque tem muita coisa bacana que pode nos ensinar e nos ajudar a dar o passo seguinte, né? Conta comigo, tá bom? E não esqueçam, eu tenho certeza que vocês adoraram essa conversa, então compartilhem, que a gente está justamente aqui nesse processo trabalhando essa possibilidade de fazer chegar esse olhar para mais pessoas. E aí o dedinho lá do compartilhar com os amigos é fundamental. Ai, que legal isso, Geisa. Pode contar comigo, vou divulgar. E, pessoal, ajuda a gente a compartilhar essa mensagem. Acho importante e fundamental para as próximas gerações e para a nossa também, né? Vamos viver bem. É isso aí. Até a próxima, pessoal.